Boa tarde a todos, tá? Nossa aula de hoje, na verdade, a aula de segunda-feira. Eu deveria ter gravado na segunda-feira e colocado segunda-feira para vocês, tá? Mas estou gravando hoje, na quarta-feira, e vou disponibilizar hoje ainda para vocês, tá? Desculpa o atraso aí, mas tudo muito corrido, como vocês também devem estar na graduação de vocês, tá? Espero que todos estejam bem nesse momento de pandemia que estamos atravessando, gravíssimo, com esse número de mortos diários, absurdo, né? Mas, vamos lá, pessoal. Síntese de ácidos graxos, tá? A gente viu na última aula antes da nossa prova, mas que não caía, né, na prova, aquele conteúdo, a degradação de ácidos graxos. A degradação de ácido graxo era de um ácido carboxílico, vocês devem lembrar, com vários carbonos. Eles eram transportados aí, né, desde o tecido adiposo até os músculos e até o fígado, e lá eles eram degradados, entravam na mitocôndria e eram degradados de 2 em 2 carbonos, na forma de acetil-CoA. Não sei se vocês lembram, né? A cada 2 carbonos que o ácido graxo continha, uma molécula de acetil-CoA era formada. O acetil-CoA ia para o ciclo de Krebs e, assim, ele era incorporado ao ciclo de Krebs, da forma que a gente conhece, para a produção de NADH, FADH2 e ATP pela cadeia respiratória. Só um momento, deixa eu fechar a janela aqui que está muito barulho. Pronto, retornei. Hoje a gente vai fazer mais ou menos o inverso. A gente vai produzir os ácidos graxos, né? Então a gente degradou os ácidos graxos na aula anterior à prova e hoje nessa aula a gente vai produzir os ácidos graxos. Tá ali o menino e a menininha, né, gordinho ali, jogando videogame, parece eu, né, comendo ali um monte de porcaria, tá? Nada na forma de bullying, só para ilustrar, introduzir a nossa aula aqui. Bom, sintetizar ácidos graxos nada mais é do que juntar carbono com carbono. Como vocês viram na aula lá de degradação de ácido graxo, degradar é tirar carbono de 2 em 2 na forma de acetil-CoA. E sintetizar também é sintetizar de 2 em 2. A gente vai ver na aula de hoje isso daqui, ok? Onde ocorre a síntese de ácidos graxos principalmente? Ocorre no tecido adiposo, tá aqui a primeira imagem, ocorre no fígado, ocorre nas glândulas mamárias, de homem e mulher, tanto faz, e ocorre no citoplasma das células. O local onde ocorre a síntese não é dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, como está aqui em azul, é a nossa degradação. Os ácidos graxos têm que ir para dentro da mitocôndria para serem degradados. Já a síntese, ela ocorre aqui no citoplasma, fora da mitocôndria. Tá? Aqui no citoplasma das células, tá? Essa parte mais branca aqui, né? Tem as enzimas para sintetizar os ácidos graxos. E essa síntese não é uma via metabólica grande, igual a gente viu na via glicolítica com 10 reações, a gente viu no ciclo de Krebs que tem 8 reações, tá? É uma via que tem poucas reações. Rapidinho a gente faz gordura e estoca essa gordura, tá ok? Quando a gente olha aqui na esquerda embaixo, né, a gente tem aqui uma alimentação de carboidratos, tá? Gerando glicose, que vai passar pela via glicolítica até se transformar em acetil-CoA. A gente também pode consumir proteínas, que vai gerar aminoácidos, que também geram acetil-CoA, perfeito? O acetil-CoA é o que vai dar origem aos ácidos graxos, que são quem vai dar origem aos triglicerídeos. Os triglicerídeos que nós acumulamos no tecido adiposo. Então, se a gente comer carboidrato, proteína, excesso de carboidrato, tem um monte de acetil-CoA aqui, vai ter ácido graxo sendo formado, aqui está em inglês, fatty acids, né? E vai ter um monte de triglicerídeo acumulado. Essa via daqui a gente pega esse acetil-CoA e, de alguma forma, vou mostrar daqui a pouco, cria esses ácidos graxos de cadeia longa. E a gente junta 3 ácidos graxos com um glicerol e acumula na forma de triglicerídeo, ou aqueles triacilgliceróis. Tá? Quando a gente faz exame, como é que está teu triglicerídeo? Como é que está teu triacilglicerol? É a mesma coisa, são 2 nomes para a mesma coisa, tá? Mas a gente sintetiza dessa forma a partir dos ácidos graxos que a gente
produz a partir desse acetil-CoA. Aí vocês poderiam perguntar assim, pô, professor, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu comer um monte de glicose, né, eu vou ter um monte de acetil-CoA. Se eu estou num churrasco e estou num rodízio de pizza ao mesmo tempo, eu tenho um monte de aminoácidos que veio das proteínas do churrasco e tenho um monte de glicose que veio dos carboidratos que eu estou consumindo. Então, eu vou ter um monte de acetil-CoA. Perfeito. Quando é que meu corpo vai dizer, pô, tem um monte de acetil-CoA, vamos fazer ácido graxo? O teu corpo vai dizer isso, quando eu falo teu corpo é tecido adiposo, fígado e glândulas mamárias, ele vai dizer isso quando tiver muito acetil-CoA que já está sendo utilizado pelo ciclo de Krebs e ainda está o quê? Sobrando. Ainda tem excesso. Então, o que a gente faz? Transforma em ácidos graxos e acumula como triglicerídeo. Tá? A insulina, isso é importante. Ela está ativando, esse verdinho é ativando as enzimas para que esse processo aconteça, a formação da acetil-CoA. A gente já viu isso. Mas ela também está ativando esse processo aqui de transformação do acetil-CoA em ácidos graxos. Então, quando eu estou alimentado ou me alimentando, a insulina que eu estou produzindo no meu pâncreas, porque eu estou me alimentando, vai estar ativando essas duas etapas aqui. Daqui para cá, só vai acontecer se eu estiver no estado de jejum. No estado de jejum, esse acetil-CoA em excesso, a gente já viu isso, vai ser transformado em quê? Corpos cetônicos, está em inglês ali, ketone body. Corpos cetônicos só são produzidos no fígado, no estado de jejum. Porque no estado de jejum, eu não tenho essa parte aqui de baixo ativada. Eu tenho excesso de acetil-CoA no fígado, mas essa parte aqui não está ativada, porque no jejum eu não tenho produção em excesso de quem? Do hormônio insulina. Mas no estado alimentado, eu tenho produção de insulina. Então a insulina está ajudando aqui a, de alguma forma, sinalizar a produção da acetil-CoA, mas também a produção dos ácidos graxos, e isso aqui não vai estar acontecendo. Ou se estiver, em muito pouca quantidade, ok? Passando o slide aqui. O que nós precisamos para produzir ácidos graxos? Primeiro, temos que estar no estado quê? Alimentado, correto? Além disso, precisamos de ATP. Ah, não tem problema, professor. No estado alimentado, estamos fazendo ATP sem problema nenhum, né? Estamos comendo, temos ATP. Precisamos de acetil-CoA em excesso. Também não tem problema. Se estamos comendo, temos acetil-CoA ali em excesso, vindo dos carboidratos que nós estamos comendo, vindo também das proteínas que nós estamos ingerindo e dos aminoácidos que nós estamos transformando. Perfeito. Professor, a gente precisa de um agente redutor. Está escrito aqui, que é essa molécula aqui. É parecida com NADH, é NADPH, ela só tem um fosfato a mais. Tá? Essa molécula a gente produz assim, olha aqui para baixo, tá? Na via das pentoses. Quando a gente tem excesso de glicose, aqui ó, GLC é glicose, vai ter excesso de produto, que é glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai ser utilizada para gerar NADPH. Então, se a gente está no estado alimentado, não precisa se preocupar, porque a gente está gerando essa espécie aí, redutora, por essa viazinha pequenininha, tá? Que serve para outras coisas, mas também para gerar esse agente redutor, NADPH. Só para lembrar para vocês, NAD mais está oxidado, NADH está reduzido, NADP mais está oxidado, NADPH está reduzido. Então é um agente redutor, é um agente que carrega elétrons. Também vamos precisar de bicarbonato, não tem problema nenhum. Bicarbonato a gente tem sobrando na corrente sanguínea, tá? E vamos precisar de uma vitamina, biotina. Isso a gente consome na alimentação, é essa vitamina que está aqui abaixo. Então, para fazer ácido graxo, aqueles ácidos carboxílicos longos, né? A gente precisa de ATP, energia, que a gente fabrica. NADPH, esse agente redutor, que a gente fabrica no estado alimentado, quando tem glicose aqui sendo transformada nesse processo em glicose 6-fosfato. Acetil-CoA em excesso, estado alimentado nós temos. Bicarbonato, temos na corrente sanguínea sem problema nenhum, porque o CO2 que a gente inspira, quer dizer, expira, nós vamos jogar fora, né? A gente
consome o oxigênio e libera o gás carbônico. Esse gás carbônico em água forma o ânion bicarbonato. Então nós temos na corrente sanguínea, sem problema nenhum, os tecidos e vitamina da alimentação, chamada biotina, vitamina H, se eu não me engano, tá? Nós temos também. As membranas das células são assim, a gente já viu algumas vezes. Aminoácidos pequenos, né, menores, atravessam a membrana. CO2, água, oxigênio, também, não tem muita dificuldade de atravessar as membranas. Proteínas, glicídios, outros íons, não, precisam aí de um sistema de transporte. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o ácido graxo, ele não entra e ele não sai das células com facilidade. Ele precisa de alguém para transportá-lo, tanto para dentro quanto para fora. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá? Aqui nesse slide. Acompanha comigo, eu vou falar 2 vezes, pausadamente, para vocês identificarem o que pode estar acontecendo nesse processo aqui. Olha só. Isso aqui é membrana da mitocôndria. Isso aqui é dentro da mitocôndria. Do lado direito, citosol, é fora da mitocôndria. Então, o lado esquerdo é dentro, o lado direito é fora. E aquilo no meio é a membrana da mitocôndria. Perfeito. Quando a gente consome excesso de acetil-CoA, glicose em excesso, né? Proteínas em excesso, a gente está produzindo o quê? Acetil-CoA em excesso. Falei agora há pouco isso nos slides anteriores. Esse acetil-CoA está em excesso onde? Na mitocôndria. Porque eu não sei se vocês lembram. Lembra lá da via glicolítica? Glicose, glicose 6-fosfato, blá, 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 vira piruvato. Aí o piruvato entra para dentro da mitocôndria. Aí dentro da mitocôndria ele vira acetil-CoA. E o acetil-CoA entra onde? No ciclo de Krebs. Isso vocês já viram comigo. Então, quando eu estou consumindo um monte de glicose, está formando um monte de piruvato. Está formando um monte de piruvato, está formando um monte de acetil-CoA dentro da mitocôndria. Ok. Se eu estou no estado alimentado, está enchendo de acetil-CoA, enchendo de acetil-CoA, enchendo de acetil-CoA. A primeira etapa do ciclo de Krebs é quando esse composto aqui chamado oxaloacetato, através da enzima citrato sintase, se condensa com acetil-CoA formando citrato. Isso aqui é o iniciozinho do ciclo de Krebs. Só que quando eu estou com excesso de acetil-CoA, eu vou formar excesso de citrato. O que acontece nesse momento? Essa coisa azul aqui no meio, tá? É uma proteína que transporta citrato para fora da mitocôndria. Ela tem um km alto para citrato. O que quer dizer isso? Quando a concentração de citrato está baixa, ele sai da mitocôndria, mas sai com uma velocidade baixa. Ele é transportado lentamente para fora da mitocôndria. Quando o citrato está elevado aqui dentro, a sua concentração está elevada, ele sai mais rapidamente. A gente viu isso em km de enzimas, lembra disso? Então, quando ele está com baixa concentração, eu não estou num estado tão alimentado assim, porque eu não tenho tanto acetil-CoA assim. Então, ele até sai, mas sai pouco. Quando eu estou num estado bem alimentado, estou comendo ainda, tem um monte de acetil-CoA, tem um monte de citrato. Se tem um monte disso daqui, essa proteína, né, que está em forma azul aqui, ela transporta citrato para fora da mitocôndria com alta velocidade. Opa, empurrando para o citossol um monte de citrato. O que acontece com o citrato quando ele sai? Ele libera o oxalacetato, que estava lá dentro, tá? Esse oxalacetato vira malato, por um poder redutor aqui NADH, forma um daqueles NADPH, que vai ser utilizado pela gente para fazer gordura, se transforma em malato e, em piruvato e volta para dentro da mitocôndria. Esse piruvato, por essa enzima, se transforma em oxalacetato e está pronto para receber outro quem? Acetil-CoA, que está em excesso, que vira citrato, que está em alta concentração, que sai da mitocôndria, vai para o citossol. Essa enzima aqui desmembra o oxalacetato, volta a ser malato, volta a ser piruvato e volta para a mitocôndria. Ou seja, esse ciclo aqui ele continua enquanto tiver uma alta concentração de citrato e, consequentemente, tiver uma alta concentração de acetil-CoA. Quando o citrato saiu
e gerou o oxalacetato, o acetil-CoA que estava dentro dele foi liberado. Eles se juntaram aqui dentro da mitocôndria e eles se separaram lá fora da mitocôndria. Por que o acetil-CoA que estava em excesso na mitocôndria teve que sair da mitocôndria? Essa é a primeira pergunta. Professor, estou estudando bastante e eu acho que é pelo seguinte, porque você acabou de dizer que a gente faz gordura a partir de acetil-CoA. E a gente faz essa gordura, esses ácidos graxos, no citoplasma das células, no citosol das células, tá? Então, para isso, ele precisa estar fora da mitocôndria. É por isso. Você respondeu certo. Na verdade, esse acetil-CoA aqui dentro não vai servir de muita coisa. Já está sendo alimentado o ciclo de Krebs, mas está sobrando esse acetil-CoA. Então é melhor tirar ele daqui para que lá fora da mitocôndria, ou seja, no citoplasma, ele seja usado para alguma coisa. E ele vai ser usado. Vai ser usado para quê? Para síntese de ácidos graxos. Então esse sistema que vocês estão vendo aqui no slide é um sistema só de transporte de excesso de acetil-CoA da mitocôndria para fora da mitocôndria. Da mitocôndria das células para fora da mitocôndria das células, ou seja, para o citoplasma. Em todas as células? Não. Naquelas células que fazem gordura. A gente viu no slide anterior. Tecido adiposo faz isso, fígado faz isso e glândulas mamárias faz isso. Então, nesses tipos de célula, existe esse transporte de acetil-CoA para fora. Ele não sai como acetil-CoA. Pô, professor, por quê? Para que esse trabalho todo aqui? Porque vocês devem lembrar que a molécula de coenzima A é uma molécula imensa, grandona. Então ele perde essa molécula aqui, fica só acetil e se junta com oxalacetato, formando o citrato. Aí sai. Quando sai, o citrato libera o acetil, libera essa molécula de novo para ela retornar e o acetil sozinho se liga a outra coenzima A que está lá fora da mitocôndria. Por isso que ele não sai na forma de acetil-CoA. Ele libera o CoA, sai e volta a pegar o CoA lá fora. Mas o que acontece é que o acetil-CoA saiu da mitocôndria. Quando? No estado alimentado. Em que tipos de célula? Fígado, tecido adiposo e glândulas mamárias. E para que ele saiu? Para a gente usar esse excesso de acetil-CoA. Para quê? Para fazer ácido graxo. Para quê? Para engordar. Ou melhor dizendo, para a gente guardar energia para quando a gente estiver no estado de jejum recente ou jejum prolongado. Ok, pessoal? Só duas enzimas são importantes. Olha que legal. Só duas enzimas são importantes no processo de produção de ácido graxo. Tá? Eu vou falar das duas. A primeira é essa que está aqui. Ó. O nome dela é acetil-CoA carboxilase. Tá ok? Ela tem essa estrutura aqui bonitona. Tal. O que tem aqui em cima? Ah, o acetil-CoA, que acabou de sair da mitocôndria. Beleza. E o que tem aqui no meio? Ah, tem o CO2-. Esse CO2- não é um CO2-, é um HCO3-, é o íon bicarbonato que eu falei, ligado a uma vitamina, que é aquela biotina que eu falei. Ou seja, todo mundo está aqui. O ATP, que está na reação aqui embaixo, ele vai impulsionar, com sua energia acumulada, essa reação química. Então, eu preciso de bicarbonato, que é quem vai me fornecer esse grupo rosa aqui. Eu preciso de ATP, energia para impulsionar essa reação. Eu preciso de acetil-CoA, ele está aqui, que estava em excesso na mitocôndria e acabou de sair, para formar um composto importante, aqui em vermelho, chamado de malonil-CoA. Se você olhar o acetil-CoA e olhar o malonil-CoA, o que mudou de um para o outro? Ah, entrou aqui essa parte rosa. Entrou essa parte rosa que vem justamente do ânion bicarbonato. Então, aumentou em quantidade de carbonos com uma carboxila aqui no final. Aqui só tinha 2 carbonos, dupla O e a coenzima A amarela ligada nele. Aqui eu tenho o carbono, dupla O, a coenzima A lá fora da mitocôndria ligada a ele. Eu tenho aqui a introdução dessa carboxila e aquele carbono do meio que era CH3, agora é uma metila CH2, ok? Então, só o que mudou foi acrescentar aquele ácido carboxílico. Então, a primeira reação de síntese de ácidos graxos é fazer o quê? O malonil-CoA, tá? Por essa enzima chamada acetil-CoA carboxilase.
Passando de slide. Essa é a outra enzima. Aqui está um esquema didático, tá? Ela não é assim, nesse formato, parecendo um, sei lá, um submarino, sei lá. Não, é só uma forma mais didática de mostrar essa enzima, tá? Não é dizer que ela tem essa forma bonitinha assim, tá? Essa enzima é chamada de ácido graxo sintase. O nome está dizendo. Ela vai sintetizar ácido graxo. Legal. Então, professor, eu só preciso saber de duas enzimas, né? Aquela anterior que você falou, acetil-CoA carboxilase, exatamente, e essa outra, chamada ácido graxo sintase. Perfeito. Só essas duas. Decora esses nomes, faz uma cola, vai para a prova com a cola, já tem os nomes gravados, tá? Lê o que está aqui. Este complexo dessa enzima aqui, que ele é grandão, é um complexo grande, tá? Consiste de 7 polipeptídeos, lembra? 7 subunidades, estrutura quaternária de proteína. É grandona, tá? E todos eles agem juntos para fazer a formação de AG. AG é ácido graxo. E precisa de quê para isso? Do malonil-CoA, que a gente acabou de fazer, e de mais acetil-CoA, que a gente sabe que está em excesso, porque estamos no estado alimentado. Guarda isso. Daqui a pouco eu vou mostrar essas 4 reações. Tá? Olha esse slide. Aqui está essa enzima ácido graxo sintase, que eu falei para vocês. Aqui tem um sítio catalítico com enxofre. Deve ser um aminoácido cisteína que está ali. Aqui tem outro sítio catalítico também com enxofre. Deve ser um outro aminoácido cisteína que está ali. Ok. O que está acontecendo? Ah, professor, eu estou enxergando aqui que nesse primeiro sítio aqui tem os 2 carbonos do acetil, que perdeu um CoA, deve ter perdido um coenzima A, né? E sobrou esses 2 carbonos. Perfeito. E mais, o quê? Estou vendo aqui, professor, no outro sítio catalítico, que tem o malonil-CoA. Tem os 2 carbonos e aquele ácido carboxílico que entrou. Lembra? O terceiro carbono? Então tem uma molécula de acetil e outra de malonil. Ah, legal, você acertou. Na enzima ácido graxo sintase, ela recebe um acetil e um malonil-CoA. Perde os CoA, obviamente, e fica ali com seus carbonos. Olha aqui para baixo agora, para as setinhas. Nessas setinhas, você tem o que aqui? Você tem 4 reações, 4 setas, tá? 1, 2, 3, 4 reações, 4 etapas. Acontece aqui perda de gás carbônico. E olha para a enzima de novo. Quando eu olhei para a enzima de novo, opa, o que mudou? Bom, esses 2 carbonos aqui em amarelo, que tinha aqui, né, em laranja, agora recebe 2 carbonos em rosa. Eram os 2 que estavam aqui. E agora, quem está aqui é uma outra molécula de malonil-CoA. Tem aqui o ácido carboxílico e tem os 2 carbonos, que estão em azul. Aí tem 4 reações, 4 setinhas, perde mais gás carbônico, e aí eu vou olhar de novo aqui, ó, mais uma vez para a enzima. Quando eu olho para a enzima, agora eu vejo os carbonos em laranja, os carbonos em rosa e os carbonos agora em azul. São os carbonos em azul que mudaram para cá. E agora eu vejo uma outra molécula de malonil-CoA. O que está acontecendo? Está aumentando o tamanho desse pedaço aqui. Vou olhar para outra enzima, ácido graxo sintase. Quando eu olho para aqui, tem mais 4 reações que aconteceram, tem mais CO2 liberado, e quando eu olho para cá, agora eu tenho 8 carbonos aqui na sequência. Eu tenho aqueles laranjas, eu tenho os rosas, eu tenho os primeiros 2 azuis, e eu tenho o segundo 2 azuis. Ou seja, esses segundo 2 azuis aqui vieram para cá. Está aumentando a cadeia de carbonos. E outro malonil-CoA chegou aqui. Todos esses ácidos carboxílicos que estão em verde, eles saíram na forma de quê? Gás carbônico. E os 2 carbonos que sobraram daqui vieram para cá, para aumentar o tamanho. Isso vai acontecer várias vezes, até formar o quê? Aqui no final. Uma cadeia cheia de carbonos, com uma carboxila na ponta. O que é isso daqui? É um ácido graxo. É um ácido graxo que a gente acabou de fazer. A gente pegou excesso de acetil-CoA, produziu malonil-CoA. Então a gente ficou com excesso de acetil-CoA e de malonil-CoA. Aí agora a gente pegou essa enzima aí, ácido graxo sintase,
e colocou acetil-CoA num lado e malonil-CoA no outro. Juntou os dois. Mais malonil-CoA, juntou mais dois. Mais malonil-CoA, juntou mais dois. E assim por diante. Até fazer ácidos carboxílicos ou ácidos graxos de 16, 20, 18, 14 carbonos. Grandes. Grandes. Quando eles estão grandes assim, a enzima sai fora. Tá aqui a enzima livre. E esse ácido graxo vai ser utilizado para a gente fazer o quê? Triglicerídeos para serem acumulados. Ou seja, a gente tem excesso de acetil-CoA, que provocou excesso de malonil-CoA, e esse excesso de acetil-CoA, obviamente, veio da alimentação sua, e a gente produziu esse ácido graxo. Onde é que nós produzimos? Glândulas mamárias, fígado e tecido adiposo. Professor, a gente vai pegar um monte de ácido graxo e acumular na forma de triglicerídeo. Principalmente um pouco no fígado, um pouco nas glândulas mamárias e muito no tecido adiposo. E vamos engordar. Perfeito? Ali em cima, a reação que está ali em cima é só uma ilustração do que está acontecendo. Ó, um acetil-CoA, que é o primeiro que está aqui, mais 7 vezes malonil-CoA, entrou um, entrou outro, entrou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, mais 14 NADPH, aquele poder redutor, lembra que eu falei que é preciso a gente ter? Eu formo palmitato, que é um ácido graxo de 16 carbonos, libero 7 moléculas de gás carbônico, o NADPH, poder redutor, agora está oxidado, ele foi usado para fazer o ácido graxo, e libero 8 coenzima A, que não serve agora nesse processo. É assim que a gente faz ácido graxo. Eu vou mostrar as 4 reações que eu pulei, para vocês verem o passo a passo, mas não precisa decorar aquelas 4 reações. É só para entender essas 4 setinhas aqui que eu mostrei para vocês, tá? Vou chegar lá no primeiro passo, tá legal? Vamos lá, devagar. Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho um acetil-CoA e aqui eu tenho um malonil-CoA. E aqui eu tenho a minha enzima, tá? O malonil-CoA, ele se liga no primeiro enxofre aqui e o acetil-CoA se liga no segundo enxofre, como eu falei para vocês. O que vai acontecer? Esse oxigênio daqui forma com o seu elétron, né, livre aqui, forma uma ligação dupla com C. Pô, professor, vai ficar uma dupla aqui e mais uma dupla aqui? Não, vai quebrar aqui. E esse CO2 sai fora. Então, C dupla O, vai sair fora, vai ser descarboxilado. Vai sobrar os 2 carbonos rosa. Esse carbono aqui que perdeu a ligação, né, com esse outro carbono, ele vai fazer uma nova ligação com o carbono de baixo, do acetil. Aqui a setinha azul, ele faz uma ligação aqui. Então, por isso que o rosa vai sair aqui de cima e vai vir aqui para baixo. Olha o próximo slide. Olha ele saindo daqui e olha ele sendo ligado, para baixo não, desculpa, para cima. Os dois agora aqui em cima. Tanto o laranja, que juntou com o carbono aqui de cima, quanto os 2 rosas que já estavam aqui. Olha o CO2 que eu falei, que vai ser eliminado. Próxima etapa. Na próxima etapa, a gente está com isso aqui. E a gente vai gerar isso aqui de baixo. O que vai acontecer daqui para cá? Bom, professor, eu estou vendo aqui que a ligação dupla com oxigênio virou uma hidroxila, um OH. Exato. Isso daqui foi oxidado, reduzido. Tá? Redução de carbonila gera álcool, gera hidroxila, gera OH. Se isso foi reduzido, é porque alguém foi oxidado. Quem foi? Aquele poder redutor. Lembra? O NADPH. Ele era reduzido, ele foi oxidado para NADP+. Então isso daqui é uma reação de oxidorredução. Enquanto ele é oxidado, o que está ligado à sua enzima é reduzido a isso aqui. Vamos para o próximo passo. Isso aqui vai virar isso aqui embaixo. Há uma desidratação, perda de água. A perda de água é porque sai essa hidroxila aqui e sai um dos hidrogênios do carbono rosa e forma uma ligação dupla aqui, ó. Olha a ligação dupla formada, tá? Então perde-se água, H mais OH, e uma dupla, uma insaturação é criada. E o último passo. No último passo, mais uma vez eu utilizo o NADPH, porque a insaturação vai virar saturação. Quando a insaturação vira saturação, é porque ela foi reduzida.
a gente reduz fornecendo hidrogênio. Tanto que 2 hidrogênios novos chegaram aqui. Esse hidrogênio do NADPH e mais um do ambiente. O NADPH, por consequência, foi oxidado. Então, isso foi oxidado e isso que está ligado à enzima foi reduzido. O que nós temos aqui agora? 4 carbonos e uma carbonila. O que nós tínhamos no início? Vamos voltar lá para o primeiro. A gente tinha 2 carbonos e uma carbonila. Com esses 4 passos, agora a gente tem 4 carbonos e uma carbonila. Eles vão passar para onde? Aqui para baixo. Porque aqui em cima vai entrar outra molécula de quê? De malonil-CoA, dando origem a esse processo. Aquelas 4 reações que eu mostrei para vocês estão aqui. O acetil-CoA inicial vai receber sempre 2 carbonos aqui de cima, e aqui de cima vai entrar sempre quem? Uma molécula de malonil-CoA. Perfeito, pessoal? Eu preciso de malonil-CoA e acetil-CoA para fazer ácido graxo. Preciso da acetil-CoA carboxilase para gerar malonil-CoA. Preciso da ácido graxo sintase para fazer o ácido graxo. E preciso de poder redutor, NADPH, para aquelas reações de oxidação e redução. E vou estar sempre liberando o gás carbônico, CO2, nesses processos. Tranquilo? Vocês já viram isso daqui. Espero que se lembrem. Tá? O que é isso? Isso daqui é um sistema de transporte de ácido graxo de fora da mitocôndria para dentro da mitocôndria, para ser o quê? Degradado por essa via que a gente já viu chamada beta-oxidação. Eles vão entrar para dentro da mitocôndria para serem degradados. Pô, professor, você não está falando de síntese, de produção de ácido graxo? Agora você volta a falar em degradação, em quebra de ácido graxo? Só voltei a falar por um motivo só. Isso aqui, ó. Olha o malonil-CoA que a gente acabou de falar nele. Tem um sinal de negativo. Esse sinal de negativo quer dizer o quê? Que quando eu tenho malonil-CoA, esse sinal de negativo quer dizer que ele inibe essa enzima daqui, CPT1. Essa enzima está ligada a transportar ácido graxo para dentro da mitocôndria. Para quê? Para ser degradado. Mas se eu não estou no estado alimentado, eu não vou degradar ácido graxo assim tão facilmente. Eu vou estar fazendo ácido graxo, produzindo ácido graxo. E se eu estou produzindo ácido graxo, eu tenho excesso de quê? De malonil-CoA. Quando ele está em excesso, ele vem aqui e se liga a essa enzima CPT1, fazendo com que ela fique inibida, não faça a sua função, que é justamente auxiliar no processo de transporte de ácido graxo para dentro da mitocôndria, para serem degradados. Então, quando eu estou fazendo ácido graxo, eu não posso estar degradando ácido graxo. Principalmente nesses tecidos aí, né? Fígado, tecido adiposo e glândulas mamárias. Então, nesses tecidos, eu não estou degradando, eu estou fazendo. E quem vai inibir a degradação é o malonil-CoA. Como é que ele participa da síntese, fornecendo carbonos? Como é que ele participa da degradação de ácido graxo? Inibindo a CPT1. Ele está ligado aos dois processos. Ativando um, participando ativamente um, que é a produção de ácido graxo, e participando do outro, inibindo o outro, não deixando degradar ácido graxo. Porque não tem sentido, né? Eu estou fazendo e degradando ao mesmo tempo uma grande quantidade de ácido graxo. Ok isso? Então, malonil-CoA é um inibidor da degradação dos ácidos graxos. Continuando aqui, essa aula não é muito grande, essa aula é pequenininha, só para ilustrar aqui o que deve estar acontecendo. Se vocês não perceberam, isso daqui é uma mitocôndria, tá? Aqui no meio, essa rodela, é o ciclo de Krebs, tá? Esse piruvato é aquele que vem lá de cima da quebra da glicose, lembra? Via glicolítica, tá? Então, se eu estou no estado alimentado, comendo, glicose, eu tenho um monte de piruvato sendo formado. E esse piruvato entra para dentro da mitocôndria. E lá dentro ele vira o quê? A gente já viu isso. Acetil-CoA. E o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Aquilo tudo que a gente já viu. Ok. Mas se eu tenho um monte de piruvato, entra um monte de piruvato na mitocôndria. Estado bem alimentado.
vai ter um monte de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, que está dentro da mitocôndria, se condensa com oxalacetato para gerar o citrato e movimentar o ciclo de Krebs. Mas se eu tenho excesso dele, vai sobrar. Vai sobrar acetil-CoA. O que vai acontecer? Vira citrato, mas o citrato, a gente acabou de ver agora há pouco, sai da mitocôndria na forma de citrato, que libera acetil-CoA e oxalacetato, que vira malato, piruvato e volta. O oxalacetato, o lugar dele é aqui dentro. Ele tem que voltar. Ele volta dessa forma. Perfeito. O citrato se desmembra em oxalacetato e acetil-CoA. O oxalacetato, através de uma enzima, vira malato. Através de outra enzima, vira piruvato, que a gente já sabe que entra na mitocôndria. Tanto faz se esse piruvato vem daqui ou se vem da via glicolítica. Piruvato entra na mitocôndria. Esse acetil-CoA que sobrou aqui, do citrato, ele vai ser usado pela acetil-CoA carboxilase, aquela primeira enzima que eu citei para vocês, para fazer quem? O malonil-CoA. E o malonil-CoA vai ser usado para fazer quem? A gente acabou de ver no slide anterior. Ácido graxo, que vai ser usado para fazer o quê? Triglicerídeo. Ok. Olha que legal. O malonil-CoA, acabei de dizer para vocês, ele é um inibidor de quê? Da entrada do ácido graxo de volta para a mitocôndria. Porque se eu estou fazendo aqui fora, eu não vou botar ele para dentro para ser degradado. Então, o malonil-CoA que está sendo produzido aqui, ele é um inibidor para que mais ácidos graxos não entrem para a mitocôndria. Pô, professor, vou estar acumulando aqui no meu fígado triglicerídeo? Não, você produz aqui no fígado e ele vai ser guardado no tecido adiposo. Vou estar acumulando triglicerídeo nas glândulas mamárias? Não, você produz nas glândulas mamárias e ele vai para o tecido adiposo. E lá a gente acumula o triglicerídeo. Professor, isso também acontece no tecido adiposo? Fazer ácido graxo e fazer o triglicerídeo? Também, só que ele já está lá, aí não precisa ir para lá, ele já fica lá mesmo. Então a gente acumula todos os triglicerídeos no tecido adiposo que nós temos pelo corpo distribuído. Tá? O que é esses dois sinais aqui? Bom, esses dois sinais é o seguinte, o citrato que acabou de sair, ele é o que dessa enzima que fabrica malonil-CoA, sinal de mais. Ele é um ativador alostérico, a gente já viu isso. Só para relembrar muito rapidamente, o que é um modulador alostérico positivo? É que ele se liga a essa enzima, fazendo com que ela fique na forma o quê? Ativa, e faça a função dela. Qual é a função dela? Pegar acetil que está em excesso, acabou de sair da mitocôndria, e formar um monte de malonil-CoA para a gente poder fazer os ácidos graxos. E aqui, ácido graxo, ele é um inibidor dessa enzima. Pô, professor, não entendi. Você falou que o malonil-CoA vai ser usado para fazer ácido graxo, e aí esse ácido graxo ligado com CoA, com a coenzima A, vai inibir a enzima, então vai parar o processo. Mas ele não fica aqui. Ele não fica aqui. Já que ele não entra na mitocôndria, ele vira, não isso, mas ele vira triacilglicerol ou triglicerídeo e vai para onde? Para o tecido adiposo. Então, olha a sequência. Piruvato em excesso porque eu comi. Acetil-CoA em excesso porque tinha piruvato em excesso. Tudo entrou no ciclo de Krebs. Ok, mas está sobrando ainda, tem um monte. Vira citrato e sai. Sai da mitocôndria. Citrato se desmembra em oxalacetato e acetil-CoA. O oxalacetato volta por esse mecanismo. O papel dele é lá dentro, no ciclo de Krebs. Ok. E o citrato? Bom, ele foi desmembrado em oxalacetato e acetil-CoA, que aquela nossa primeira enzima vai transformar em malonil-CoA. Então o citrato em excesso está ativando essa enzima. Malonil-CoA vira ácido graxo, que não pode voltar para a mitocôndria, porque o malonil-CoA está impedindo. Então ele vira o quê? Triglicerídeo. E o que esse triglicerídeo faz? Sai daqui e vai para o tecido adiposo. Se ele sai daqui, eu posso fazer mais dele. Enquanto isso aqui estiver acontecendo e ele indo para o tecido adiposo, esse processo de inibição não vai acontecer. Se eu estou no estado de jejum, a quantidade de malonil-CoA ela vai diminuindo, até o ponto que ele não inibe mais, essa entrada do ácido graxo aqui para dentro. Então o ácido graxo que acabou de ser feito pode entrar e ser degradado, sem problema nenhum. Deu para entender? Último slide. Isso aqui é só para ilustrar para vocês que a gente acabou de fazer aquele ácido palmítico ou palmitato, tá? Que é um ácido carboxílico
de 16 carbonos e nenhuma insaturação. Tá? É aquele que a gente fez lá naquele slide. Esse daqui, ó. Tá? É esse daqui. A gente acabou de fazer. Tá? Depois de 7 etapas, né? Usando 7 malonil-CoA e 1 acetil, a gente fez esse daqui de 16 carbonos. É um palmitato. Tá? Voltando para lá. Acabamos de fazer esse. A gente pode colocar mais 2 carbonos. Tem enzimas que fazem isso. 18 carbonos e sem nenhuma insaturação. A gente pode colocar uma insaturação. Carbono número 9. Mas a gente não consegue colocar insaturações no carbono 12, no carbono 12, no carbono 15. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho um ácido de 18 carbonos e 3 insaturações. Aqui um ácido graxo de 18 carbonos e 2 insaturações. Aqui um ácido graxo de 18 carbonos e uma insaturação, no carbono 9. A gente tem enzimas para colocar insaturação até o carbono 9. No carbono 12, 13, 15, 16 a gente não tem. Está dizendo aqui, ó, só plantas podem fazer isso. Só plantas podem fazer isso. Esses ácidos graxos aqui, no rol deles, estão os ácidos graxos o quê? Ômega 6 e ômega 3. Por isso que a gente tem que comer ácidos ômega 3 ou ômega 6. Tem que vir da alimentação. A gente não tem enzimas para produzir esses aqui com insaturações acima do carbono número 10. Tá? A gente não tem. A gente não tem, não pode botar em 12, nem 14, nem 14. E todos esses daqui a gente utiliza muito nas nossas células, principalmente para a sinalização e produção daquelas moléculas, não sei se vocês vão lembrar, das aulas lá de trás, das prostaglandinas, tá? Que causam sangramento e dor. A gente precisa dessas moléculas para causar dor na gente, para a gente saber que está com algum problema. E se a gente não tiver, melhor dizendo, esses ácidos graxos aqui no nosso organismo, nas nossas células, a gente não tem como produzir essas moléculas que causam dor e sangramento. Aí, babau. A gente precisa, mas a gente não faz. A gente fabrica até aqui. Daqui para baixo, a gente não fabrica. A gente tem que comer da alimentação. Ok? Último slide, só para a gente dar uma sintetizada, ou tentar pelo menos, no que a gente viu no estado alimentado. A gente já viu um slide parecido com esse no estado de jejum. Se vocês olharem lá a aula de jejum, tá? Que eu vou colocar daqui a pouquinho, vocês vão ver também que no estado alimentado tem um slide igual, muito parecido com esse, tá? A gente já viu isso na última aula. No estado alimentado, vamos focar no estado alimentado, tá? Isso aqui é gordura da dieta. Gordura da dieta que se transforma em umas bolotas de gordura chamadas quilomicrons, HDL, LDL, tá? Colesterol HDL, LDL, que vai para a corrente sanguínea. E uma parte dessa gordura vai ser acumulada no tecido adiposo. No nosso fígado, o que nós estamos fazendo? Bom, comemos glicose. Excesso de glicose gera o quê? Excesso de acetil-CoA, né? Piruvato, acetil-CoA. Esse excesso de acetil-CoA sai da mitocôndria, lembra? E nós fazemos ácidos graxos no fígado. E produzimos triacilglicerol, ou triglicerídeos. Jogamos para a corrente sanguínea e enviamos para o tecido adiposo. Estamos guardando aqui, tá? Esses ácidos graxos que vêm da alimentação ou que vêm do fígado, eles também estão sendo absorvidos pelo músculo. O músculo adora tudo, lembra disso? O músculo pega a glicose e estoca na forma de glicogênio. O músculo pega corpos cetônicos e degrada, utiliza. O músculo também pega gordura. No estado de jejum, vai gordura para o músculo. No estado alimentado, vai gordura para o músculo. O músculo aceita tudo. A gente tem um monte de músculo. Então, ele aceita ácido graxo que vão ser degradados. Aqui, no estado alimentado, eu não estou produzindo gordura. Que bom, senão meu músculo está cheio de gordura. No estado alimentado, eu estou degradando gordura no músculo. Eu estou enfiando no tecido adiposo, eu estou produzindo no fígado, nas glândulas mamárias, eu estou tirando da alimentação que eu comi de gordura e levando para o tecido adiposo, mas degradando, quebrando, eu estou quebrando aqui nos músculos. Professor, só os músculos usam gordura para a fonte de energia? Músculos e fígado. Músculos e fígado, mais nada. Cérebro não usa gordura. Como eu falei, senão a gente pensava e emagrecia. A gente
não tem essa possibilidade. Nosso cérebro usa o quê? Basicamente glicose e corpos cetônicos quando eles são formados, tá? Em momentos de jejum ali recente, principalmente jejum prolongado. Nosso cérebro não usa gordura, nosso rim não usa gordura, nossa pele não usa gordura para fonte de energia. Quem usa é o fígado e os nossos músculos. E que bom que o fígado usa, porque lembra no estado de jejum, quem mantém o fígado funcionando é a gordura que é quebrada dentro dele. Porque o fígado está preocupado muito mais em fazer o quê? Glicose no jejum para outros tecidos, como o cérebro, por exemplo. Então, gordura abastece o nosso corpo. Por isso é que o papel do nosso corpo, quando a gente come além do necessário, é produzir o quê? Gordura. Porque o corpo sabe que no momento de jejum recente, mas principalmente prolongado, é de lá, dessa gordura acumulada, que ele vai tirar as fontes de energia para o fígado poder fazer glicose ainda, continuar fazendo glicose pela gliconeogênese, e para os músculos, caso você não esteja se alimentando. Tá legal, pessoal? Isso é a aula, como eu falei, não é muito grande, de síntese de ácidos graxos. Tá? Aqui termina essa aula, vou colocar lá no CIGA, daqui a pouquinho, só vou baixar ela no sistema, baixá-la no sistema, ok? Boa tarde para vocês, tudo de bom, tá?